Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do Pastor Cláudio Piragini, nosso podcast Liderança. Hoje mais um tema sobre liderança que eu tenho certeza que vai ajudar, vai abençoar a tua vida e eu espero que faça diferença aí na sua caminhada, na sua jornada. Eu entendo que a liderança é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento e o crescimento de uma pessoa. É ela que determina o teto de onde você pode chegar. Se a tua liderança é fraca, você não pode desenvolver grandes trabalhos, grandes projetos. E o tema de hoje é um tema muito importante que eu quero tratar com você sobre talento versus caráter. Antes de eu começar esse assunto, quero te pedir para que você já deixe seu like aí, se você puder, se você gosta desse canal, e também compartilhe essa mensagem, que eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém, tenho certeza que se for bênção para você, vai ser bênção para alguém. A nossa sociedade hoje, quando a gente fala de caráter, aliás até o tema talento versus, não é porque não é contra, né? Mas eles deveriam se completar. A ideia de que nós temos, por exemplo, o pensamento, né, de que a nossa sociedade dá muito valor ao talento, isso gera alguns problemas. Você percebe que as pessoas talentosas são as que ganham mais, são as que mais são reconhecidas. Quanto melhor um jogador, quanto mais talento um jogador de futebol tem, por exemplo, mais ele consegue fazer as coisas, mais ele consegue ter recursos e publicidades, né? Em várias áreas é assim também, onde as pessoas reconhecem o talento da outra pessoa e isso dá muito valor a ela. Mas o que acontece é que, embora as pessoas e a nossa sociedade seja uma sociedade que enamora, é fascinada pelo talento, tem grande importância para isso, né? E o talentoso consegue grande prestígio, eu costumo pensar que o talento faz você voar alto, né? Faz você subir, faz você chegar em grandes lugares. Um músico talentoso, um cantor talentoso, alguém que tem, por exemplo, uma capacidade melhor de comunicação, ele vai subindo, ele vai crescendo, ele vai atraindo as pessoas por causa do seu talento. Mas o que dá sustentação a esse voo, o que faz com que ele se mantenha voando, na verdade, sem cair, é o caráter. E isso é uma coisa difícil, porque a nossa sociedade, ela não consegue muito, ela não valoriza muito o caráter, ela valoriza mais o talento. Muita gente competente, muita gente honesta, nem sempre são as mais reconhecidas. Geralmente o seu chefe, as pessoas que você se relaciona, dão muita importância para a comunicação, aquela pessoa que é talentosa na comunicação, talentosa na venda, e nem sempre estão percebendo a questão do caráter. Tem uma frase interessante que está no livro do John Maxwell, que ele diz o seguinte: as pessoas são como icebergs, são muito mais complicadas do que parecem. Quando você olha para um iceberg, somente cerca de 15% dele está visível, ou seja, só aquela pontinha para fora, né, do iceberg. Isso é o talento. O restante é o caráter. O caráter delas está debaixo da superfície, escondido. Então, às vezes, você está tão impressionado com uma pessoa que ela tem um grande talento e você só está vendo 15% de tudo aquilo que você vai ter que se relacionar. O restante está embaixo da superfície, como é, se ela é leal, se ela é íntegra, se ela tem valores apropriados. Isso você vai descobrir com o tempo, você vai descobrir com o caminhar com aquela pessoa. E isso talvez é o que vai causar problemas, né? Que vai causar dificuldade. Então, o líder, ele precisa trabalhar o caráter, ele precisa fortalecer o seu caráter, porque, como eu disse, o que vai dar sustentação no seu voo vai ser o caráter, ou seja, vai te manter, né, manter o que você conquistou, manter o que você adquiriu, manter onde você chegou, não é só o talento vai ser útil para você continuar vivendo e crescendo, mas é o caráter que vai manter você ter aquelas pessoas. Vamos dar um exemplo mais claro disso. Vamos pensar que você seja aí um prestador de serviço e você é muito talentoso no que você faz. Que bênção! Muito provavelmente você vai ter muitos clientes novos, muita gente te falando de você por causa do seu talento. Mas quando você começa a falhar no seu caráter, embora você seja muito talentoso e as pessoas estão interessadas no seu trabalho, uma pessoa vai falando para outra que você não terminou o serviço, que você, por algum motivo, você não respondeu às ligações, ou por algum motivo você esquivou-se de resolver algum problema quando o problema surgiu.
falhas pequenas do caráter, né? Mentiu, enganou, essas pessoas, quando elas começam a dizer isso a seu respeito, quando elas começam a falar isso a seu respeito, elas vão, na verdade, impedir você que o seu talento continue sobrevoando, né? Você continue subindo por causa do seu talento. Isso acontece de uma forma muito clara. Você indicaria uma pessoa que falhou com você, que não entregou um serviço, que não terminou um projeto, que te deixou na mão, que mentiu por algum motivo, que te enganou para uma outra pessoa? Tenho certeza que você não faria isso porque você não quer problema. Então o talento trouxe aquela pessoa até você, mas o que vai fazer ela continuar voando na verdade, o caráter. É ele que vai fazer você indicar, você voltar a comprar com ela, você voltar a se preocupar, a fazer compras. Por isso, por exemplo, algumas megas empresas, né, elas têm o que eu chamo de um caráter virtual. Por exemplo, quando você compra um equipamento, hoje eu não sei como está isso, mas antigamente quando você comprava um equipamento da Apple, por exemplo, era interessante que ela tinha garantia mundial. Então, se você comprava um equipamento no Japão, mas você chegava aqui e esse equipamento desse problema, a Apple do Brasil tinha que consertar esse aparelho, a garantia era mundial. Além de que ela garantia uma troca, se fosse necessário, do equipamento. Esse tipo de atitude gera confiança, gera você voltar a querer comprar de novo aquele produto. Isso é uma questão de um caráter da empresa. Tem empresas que não têm caráter. Você vai fazer uma compra, você percebe que a pessoa não entrega, a pessoa não faz, você entra lá no Reclame Aqui e você vê a quantidade de reclamações que tem, você deixa de comprar e aquilo aos poucos, lentamente, vai fazendo aquela empresa perder, né, a altitude. Ela vai caindo, embora ela tivesse qualidade, o produto dela seja bonito, ela tivesse uma marca boa, aparentemente ela começa a ficar mal vista com a sua marca, né? Isso é muito difícil voltar atrás. Isso acontece também com as pessoas, né? As pessoas às vezes não percebem que elas estão voando alto, de repente elas começam a ter atitudes que são diferentes para o caráter, elas começam a perder a atitude. Então, a pergunta é essa, então por que o caráter me mantém a atitude? Porque você não compraria, né? Alguma coisa, você não compraria com alguém que você sabe que te deixaria na mão e nem indicaria essa pessoa. Então, ela perdeu um pouco de altitude com você, perdeu um pouco de altitude com mais alguém, de repente ninguém mais está falando dessa pessoa e ninguém mais está lembrando dela. Muitas pessoas, elas têm esse voo alto, elas têm essa atitude de iniciativa, de chamar atenção, e é triste porque às vezes, hoje eu entendo isso, que muitas delas elas vivem então de encontros, elas vivem então de novos amigos, elas precisam ficar mudando de lugar. E por quê? Porque chega uma hora que o caráter dela não sustenta mais aquele lugar, os relacionamentos que ela tem com aquelas pessoas, que ela precisa procurar outros lugares e ela vai pegando outras pessoas para mostrar o seu talento. E como ela é talentosa mesmo, ninguém nega isso, ela impressiona no começo, mas rapidamente ela não vai ter sustentação, porque o caráter dela não vai impedir que as pessoas andem, recomprem, comprem de novo ou procurem para fazer algum trabalho. Então muitas pessoas não têm essa sustentação de voo, e não porque elas estão perdendo a habilidade, não, mas é porque elas não conseguem manter o cliente, elas não conseguem cumprir o que prometeram, elas não conseguem falar o que precisa ser feito, elas não terminam o que começaram. Essas são características que vão impedindo a pessoa de sustentar o voo. Isso é interessante porque quando você pensa na sua carreira, você precisa pensar a sua carreira não como uma corrida de 100 metros, você tem que pensar a sua carreira uma corrida de uma maratona. Tem muita gente que às vezes vai falar mal de você, vai dizer que você é isso, que você é aquilo, mas no futuro elas voltam até você porque elas conhecem o seu caráter. E como a vida não é uma corrida de 100 metros, daqui 3 anos, 5 anos, elas estão falando de você bem porque elas estão falando do quê? Não só do seu talento, mas falando do seu caráter. Muita gente volta então a te procurar, porque ainda que ela agiu de forma, por exemplo, te julgou, qualquer coisa assim, ela vai reconhecer que o teu caráter é o que fez com que você fosse a pessoa que você é. Então você precisa, sim, dar atenção ao seu caráter, você precisa olhar como você está indo, como você está pensando, como que você está trabalhando, como você está agindo, se você está prometendo e está cumprindo. E dentro dessa ideia, o John Maxwell ele desenvolve uma ideia no livro dele sobre essa questão do que é o caráter, né? O que determina o caráter, né? Como é que a gente entende
quais são os princípios que formam o caráter de uma pessoa. A primeira coisa que ele fala é que uma das marcas do caráter é a autodisciplina. A autodisciplina de você, por exemplo, se corrigir, de você cumprir o que prometeu, é a autodisciplina de você se manter no jogo, é a autodisciplina de você não desistir, não desanimar, não abandonar. Então a autodisciplina é uma das marcas do caráter. Então às vezes a gente tem um bom caráter, a gente é uma pessoa que tem realmente uma postura adequada, mas com o tempo, o desgaste, a luta, a gente vai perdendo essa característica da autodisciplina. Isso é uma quebra do seu caráter, então você acaba não cuidando disso. Então uma das marcas do caráter, de novo, de acordo com John Maxwell, é a autodisciplina. A segunda marca do caráter são os valores essenciais, né? Nossos valores essenciais, ele diz, são os princípios pelos quais vivemos todos os dias. Eles definem aquilo que acreditamos e como vivemos. Então os valores essenciais tem a ver com a formação do caráter, sobre, por exemplo, o que você pensa sobre traição, o que você pensa sobre corrupção, o que você pensa sobre como tratar pessoas, o que você pensa sobre família, o que você pensa sobre o que é importante para você, o que realmente você deveria dar atenção. Isso forma esse conjunto de ideias que são seus valores essenciais. Muita gente não percebe que às vezes está casada com alguém que não tem os mesmos valores essenciais que você. Isso causa um problema tremendo no relacionamento, porque valores diferentes, com certeza, briga na certa, né? Porque você vai querer uma coisa que você acha que é importante para você e outra pessoa não considera aquilo importante. Você pensa que o respeito é um valor e ela acha que respeitar não é bem isso que você está dizendo, né? Respeitar é fazer o que eu gosto e tem uma série de problemas com isso. Então os valores essenciais, na verdade, eles são esses valores que vão norteando a nossa vida. Se não me engano é o Anthony Robbins que ele fala que você precisa pegar esses valores e fazer uma escala de valores, porque valores têm diferentes níveis, isso é bem interessante. Então você, por exemplo, entre paz e sucesso, o que vem primeiro? Às vezes para você o que vem primeiro, aliás até dá um podcast interessante sobre isso, sobre valores. Por exemplo, para algumas pessoas paz vem primeiro que o sucesso, para outras o sucesso vem primeiro que a paz. Então eles não têm problema nenhum em viver um tempo de falta de paz, de luta, de dificuldades para conseguir o seu sucesso. Outros não, outros eles preferem paz e se o sucesso for impedir que ele tenha paz, ele prefere não ter sucesso. Isso é interessante, mas os valores é que vai dar essa formação do caráter, né? Uma das coisas que eu penso sobre isso é que a gente tem que analisar, fazer uma listinha de valores, escrever quais são os nossos valores e quais são os valores que a gente não tem, que a gente precisa desenvolver. Isso é muito importante, mas isso é um outro tema que acho que abre um leque aqui muito grande. A terceira marca do caráter de uma pessoa é o seu senso de identidade. É saber quem ela é, saber o que ela deve fazer, responder à pergunta, né? Quem eu sou. E essa é uma resposta, às vezes, que dificulta muito, porque tem a ver também com a autodisciplina. Você precisa ir se conhecer e se disciplinar para saber quem você é. Geralmente as pessoas não conseguem saber quem elas são, e porque elas não conseguem saber quem elas são, elas acabam cedendo a ideias e pensamentos e valores que não são dela, né? Se você sabe quem você é, você tem condição de dizer não. Quem não sabe quem é, pode ser levado por qualquer cantada que tem por aí. O quarto e acho que último marca do caráter de uma pessoa que ele trabalha é a integridade. Eu gostava muito de uma frase que eu ouvia muitos anos atrás, que ser íntegro é ser completo. Eu lembro que meu pai costumava dizer que as pessoas de caráter elas são coerentes, elas são pessoas que elas não ficam mudando de opinião, elas não ficam mudando de ideias por qualquer modismo, por qualquer pensamento, elas têm características como fidelidade, elas têm características com integridade no sentido de estar completamente envolvido, completamente participante disso, né? Elas são o que elas são, né? Elas sabem quem elas são quem realmente são. Então, há uma história interessante no livro American Scandal, de Pat Williams, que ele diz o seguinte:
Ele conta uma história de uma viagem de Mahatma Gandhi até a Inglaterra para falar diante do parlamento. O governo britânico se opunha à independência da Índia e Gandhi, um dos proponentes mais contestadores da nação, muitas vezes foi ameaçado, detido e preso por isso. Gandhi falou de modo eloquente e apaixonado por quase 2 horas e foi em seguida aplaudido em pé pelas pessoas que lotavam o salão. Quer dizer, Gandhi vai lá para a Inglaterra e faz um discurso. Mas aqui que está o sentido da integridade. Mais tarde um repórter perguntou ao assistente de Gandhi, Mahatma Desai, como um estadista indiano conseguiu fazer tal discurso sem nenhuma anotação. E o auxiliar, meu assistente, respondeu assim: você não entende Gandhi. Veja, o que ele pensa é o que ele sente. Veja, o que ele pensa é o que ele sente. E o que ele sente é o que ele diz. E o que ele diz é o que ele faz. O que Gandhi sente, o que ele pensa, o que ele diz e o que ele faz é a mesma coisa. Isso é integridade. É você ser uma pessoa só. É o que você pensa, é o que você diz, o que você diz é o que você sente, fiz diferente. O que você pensa é o que você sente, o que você sente é o que você diz, e o que você diz é o que ele faz, é o que você faz. Esse é exemplo de integridade. Então, valores são muito importantes, senso de identidade, você entender, querido, que você precisa ter autodisciplina, que você não pode esperar que vai procrastinar os teus sonhos para sempre, que vão acontecer, e que você se torne uma pessoa íntegra, completa, aquilo que você pensa, o que você sente, aquilo que você sente, aquilo que você fala, e aquilo que você fala, aquilo que você faz. Esse é um exemplo bacana aí para a gente entender a integridade. Se está faltando integridade é porque você está pensando coisas que não é o que você sente, ou que não é o que você sente, não é o que você está falando, e então você está sendo uma pessoa que não é verdadeira. Se você entende, todo esse processo, né, de integridade é muito importante. Agora, a questão que fica para nós aqui, indo para o final, é por que eu preciso dar valor ao caráter? Porque muitas vezes você acaba sofrendo situações de perdas, abandonos, traições e gente que te deixa na mão, porque você não pesa o caráter, você só está pesando o talento delas. Eu vejo muitos líderes fazendo isso, né? A pessoa é talentosa, ela chega naquela comunidade, então ela dá tanto valor para o talento dela e não pesa o caráter. E quando vê, ela está rodeada de problemas, com um número de situações, e até mesmo a pessoa acaba indo embora, causando um estrago, né? Eu me lembro de um líder que eu conheci há algum tempo atrás, que recebeu na comunidade dele, na igreja dele, um grupo de jovens que tinham passado aqui. E eram jovens talentosos, músicos, né? Eles tinham muito talento. Era uma banda completa, né? Com vários músicos e tudo. E esses jovens passaram aqui, eles tentaram, né, conversar comigo, e eu rapidamente percebi que eles tinham dificuldade, né, em alguns princípios, algumas características do caráter deles. Eles não tinham valores concretos, eles não tinham uma questão clara assim, sobre quem eles eram, e também não eram íntegros naquilo que eles falavam. Então eu disse para eles: olha, eu não me sinto à vontade aqui, se vocês chegarem agora, vocês vão ter que esperar um tempo, Deus vai trabalhar na vida de vocês. Eles: não, a gente não vai esperar nada, ou você nos dá essa oportunidade, a gente assume aqui, ou a gente vai embora. Porque ele estava completamente crente, né, que o talento dele seria bastante para ele ter essa oportunidade. E eu falei: claro que não, né? Porque eu aprendi que se você confiar só no talento, você vai se frustrar. E então esses jovens foram para uma igreja desse meu amigo, um dia eu estou indo lá pregar, encontro esses jovens lá ministrando, e agora eles já eram líderes daquele grupo, já eram líderes do ministério de louvor daquela igreja. Essa é uma experiência minha, uma experiência religiosa, mas isso acontece também nas empresas, né? Pessoas que não têm seus caráteres comprovados, testados, né, e assumem cargos. E eu cheguei para aquele pastor e falei: olha, amigo, você toma cuidado, porque eles já passaram lá e eles são pessoas difíceis. Eu percebi que eles não tiveram oportunidade, mas eu percebi que são pessoas bem difíceis.
E ele disse, não, se preocupa aqui, eu cuido aqui, eles são uma bênção, eles são muito bons músicos e tal. Deu para perceber que ele estava impressionado com o talento deles. Poucos tempos depois, assim, uns 3 meses depois, acho que nem isso, talvez uns 6, eu não sei. Sei que foi um curto espaço de tempo, eu fiquei sabendo que aqueles jovens já tinham inventado uma série de histórias e levado uma série de pessoas na igreja, e que estavam começando uma outra comunidade, a revelia do pastor, e acabaram deixando o pastor numa situação tão difícil lá, que ele ficou com tantos problemas, endividados com aluguel e tudo mais. E essa foi uma lição que ficou para mim, porque às vezes a gente traz isso para nós, quando a gente não prova o caráter de uma pessoa. Quando você consegue, né, juntar o caráter com o talento, por isso que eu disse no começo que não digo que talento versus caráter, né? Não é isso. Porque na verdade o ideal é que você consiga ter os dois, o talentoso cheio de integridade, cheio de valores morais, cheio de valores concretos, né? Essenciais para a sua vida, com autodisciplina, bom, seria o ideal dos pontos, né? Mas se você tiver que pensar talentos versus caráter, aí que é um caso, né, que é o tema de hoje, então eu diria para você aproveitar e investir no caráter das pessoas, porque elas podem até aprender, desenvolver grandes habilidades, pode ser que não sejam tão talentosos como aqueles que você admira, mas tenho certeza que eles serão mais fiéis e mais competentes para manter a altitude aí do teu voo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer um review agora. O review é esse, caráter versus talento. A gente vive numa sociedade que está sempre impactada com o talento, né? E dá pouco valor ao caráter, mas na verdade o talento faz você voar alto, mas o que te mantém voando, né? Que te mantém na mesma altitude, crescendo e indo na direção onde você quer chegar, é o caráter. Se você quiser exemplos disso, a nossa sociedade está cheia de exemplos disso, de pessoas talentosas, que não tinham autodisciplina, que não tinham domínio próprio, que não tinham valores claros, nem sabiam quem ele era, que foram se autodestruindo e foram perdendo seu voo e acabaram aí pior do que começaram. Se você quiser saber o que forma o caráter de uma pessoa, a gente disse aqui que forma o caráter de uma pessoa é integridade, identidade, né? Saber quem você a autodisciplina, essas são características do que forma o caráter de uma pessoa, e isso vai gerando na vida dessa pessoa aí, esse manter, né? Por que isso é importante para a nossa liderança? Porque tem muita gente que se machuca porque vive nessa sociedade que valoriza o talento e esquece o caráter. Então que Deus possa aí te abençoar, que você possa desenvolver aí princípios aí de caráter que vão te firmar, e ainda que você tenha sofrido por ter tido um caráter forte, lembra que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e tudo aquilo que você mantém com caráter, isso volta para você. Vou deixar para você 3 perguntas aí, se você quiser compartilhar, escrever no chat, é bem legal quando vocês comentam. Uma delas, você já teve problema com essa questão de valorizar o talento e esquecer o caráter? Alguém já te machucou com isso? Você já custou caro para você? A segunda, nessas 4 coisas que a gente tratou com relação ao caráter, essas 4 coisas que nós falamos, né? Integridade, senso de identidade, valores essenciais e autodisciplina, qual delas aí você acredita que precisa desenvolver um pouco e trabalhar um pouco nesse tempo aí que nós estamos vivendo agora? Muito obrigado por assistir esse canal, obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. E se você puder, não esquece de compartilhar e dar o seu joinha, porque o YouTube vai entendendo que você acompanha o canal e vai mandando para você sempre que sai uma mensagem nova. Então, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, não sei a hora que você está assistindo, e tudo quanto fizer prosperará.